Durante décadas, uma ideia curiosa se espalhou, a de que nenhuma múmia foi encontrada dentro das pirâmides do Egito. Esse argumento aparece em documentários, teorias alternativas e discussões na internet, sempre levantando a mesma dúvida. Se as pirâmides eram tumbas, por que muitas foram encontradas vazias? Mas para entender essa questão, precisamos olhar para a história com mais atenção. As pirâmides foram construídas principalmente durante o período conhecido como Antigo Império, há mais de 4.000 anos. Elas faziam parte de complexos funerários, cuidadosamente planejados, que incluíam templos, passagens e câmaras internas. A função principal dessas estruturas era servir como local de descanso eterno para os faraós, que eram vistos não apenas como governantes, mas como figuras divinas. Preservar o corpo era essencial para garantir a continuidade da vida após a morte, segundo a crença egípcia. Por isso, a mumificação era um processo altamente ritualizado, envolvendo sacerdotes, resinas e tecidos, com o objetivo de manter o corpo intacto. Então, por que muitas pirâmides foram encontradas sem múmias? A resposta está em um fator simples, mas decisivo: o saque. Desde a antiguidade, as pirâmides atraíam ladrões por causa dos tesouros enterrados, com os faraós, joias, metais preciosos e objetos rituais. Com o passar dos séculos, a maioria dessas estruturas foi violada, muitas vezes pouco tempo depois do sepultamento. Quando exploradores e arqueólogos modernos finalmente chegaram, milhares de anos já haviam passado, e grande parte do conteúdo original havia desaparecido. Mesmo assim, existem evidências claras de que as pirâmides eram tumbas. Sarcófagos foram encontrados dentro de várias delas, além de textos funerários e elementos rituais típicos de sepultamentos reais. Em algumas pirâmides menores, restos humanos também foram identificados, reforçando sua função funerária. O caso mais famoso é o da Grande Pirâmide de Gizé, construída para o faraó Quéops. Quando foi explorada na Era Moderna, ela continha apenas um sarcófago vazio. Esse detalhe alimentou especulações e teorias, mas não muda o consenso científico. A estrutura do complexo, os textos e o contexto histórico indicam claramente que se tratava de uma tumba real. Na verdade, o fato de muitas pirâmides terem sido saqueadas mostra justamente o quanto eram associadas a enterros ricos e importantes. Outro ponto interessante é que, com o tempo, os egípcios mudaram a forma de sepultar seus governantes. No período do Novo Império, eles passaram a usar tumbas escavadas no Vale dos Reis, que eram mais discretas e difíceis de invadir. Foi lá que várias múmias reais foram encontradas, incluindo faraós famosos como Ramsés II. Isso demonstra uma evolução nas práticas funerárias, motivada justamente pelo problema constante dos saques. No fim das contas, a ideia de que nunca houve múmias nas pirâmides não é totalmente correta. O que aconteceu foi que o tempo, os roubos e a ação humana apagaram grande parte das evidências físicas, mas os registros arqueológicos, a arquitetura e o contexto cultural deixam claro. As pirâmides foram concebidas como monumentos funerários, símbolos de poder e de crença na vida após a morte. Elas continuam de pé até hoje, não apenas como maravilhas da engenharia, mas como testemunhos de uma civilização que buscava a eternidade. E talvez esse seja o verdadeiro legado das pirâmides. Não apenas abrigar corpos, mas preservar uma história que ainda desperta curiosidade e fascínio em todo o mundo. Mas ao longo do tempo, surgiram muitas interpretações sobre a real função das pirâmides. Algumas são aceitas dentro do debate histórico, enquanto outras são consideradas hipóteses mais extravagantes, no sentido de propostas fora do consenso acadêmico. Um dos pontos frequentemente citados é a presença de minerais como a mica em certos contextos arqueológicos egípcios, o que levou alguns autores a especular sobre propriedades energéticas ou simbólicas desses elementos. Entre as ideias mais discutidas
está a de que as pirâmides não teriam sido apenas tumbas, mas também centros cerimoniais ligados à astronomia, funcionando como marcos simbólicos da relação entre o céu e a terra. Já outras teorias vão além e sugerem que a própria forma e os materiais usados teriam um propósito tecnológico. Dentro dessas interpretações mais extravagantes, há quem proponha que as pirâmides poderiam ter funcionado como estruturas capazes de canalizar ou amplificar algum tipo de energia natural. Essas ideias aparecem principalmente em obras de divulgação e não fazem parte da explicação aceita pela maioria dos especialistas. Do ponto de vista arqueológico, as evidências mais sólidas continuam apontando para a função funerária, sustentada por textos, sarcófagos e a organização dos complexos mortuários. Ainda assim, o fascínio pelas pirâmides está justamente nessa combinação de conhecimento comprovado e hipóteses que mostram como essas construções continuam, despertando perguntas até hoje. Este foi mais um episódio de Estrelas e Civilizações. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, ativar o sininho para receber as notificações, se inscrever no canal. Obrigado por assistir até o final. Seu apoio faz toda a diferença, porque o céu nunca foi apenas contemplação.